Boa noite a todos os ouvintes, eu sou o Ronald e esse aqui é o Psicast, seu podcast sobre assuntos da psicologia. E, como nessa semana estamos trabalhando sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho, as convidadas de hoje são Morgana e Gabriele, que são psicólogas organizacionais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orientação vocacional. Antes de começarmos, vocês poderiam, por favor, falar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês? Claro! Nós somos psicólogas e trabalhamos há 7 anos com orientação vocacional. Para quem não sabe, a orientação vocacional é uma intervenção processual que tem como objetivo dar instrumentos e ferramentas para que o sujeito consiga fazer escolhas relacionadas à trajetória profissional de forma mais consciente e autônoma. E a gente faz isso promovendo a reflexão e o autoconhecimento. Nossa, bem legal e importante o trabalho de vocês, porque escolher qual rumo profissional vamos tomar é uma decisão muito difícil. Exatamente! Escolher a profissão é escolher o papel que vamos desempenhar na sociedade, né? É necessário tomar a decisão com o máximo de confiança possível. Sim, e para escolher a profissão com mais confiança, o sujeito precisa se conhecer e conhecer as possibilidades profissionais e acadêmicas à sua disposição. É baseado nisso que vocês fazem o trabalho de vocês? Sim, o nosso projeto tem como objetivo criar um cenário que facilite a tomada de decisão dos clientes. Nós queremos ajudar o indivíduo a obter, organizar e utilizar informações a respeito de si mesmo e do mundo do trabalho. Muito legal. E quais são as etapas do projeto de orientação de vocês? Então, são 5 etapas no total. Tem a entrevista inicial, diagnóstico, depois a entrevista completa, depois temos a avaliação psicológica, laudo e, por fim, a devolutiva. Como funcionam essas etapas? Na primeira etapa, nós identificamos algumas coisas como o recurso para a tomada de decisão, aspectos de indecisão e fatores que dificultam a escolha. Também discutimos a respeito de crenças e estereótipos acerca de profissões, ocupações e mercado de trabalho. Depois, durante as entrevistas, a gente acolhe o cliente, compreende o motivo do atendimento, estabelece vínculo e algumas outras coisas mais pontuais. Na segunda etapa, que é a entrevista completa, nós nos aprofundamos mais nas questões do sujeito. Durante a conversa, a gente fala sobre a história da queixa, como isso afeta o dia a dia, possibilidade de intervenção, etc. Nós temos 2 formatos para fazer uma entrevista. Temos a entrevista aberta e a semi-estruturada. Na aberta, é o paciente que decide como as informações serão trazidas. Não tem perguntas definidas, mas sim focos temáticos. Já na entrevista semi-estruturada, preparamos perguntas e seguimos um roteiro pré-formulado. Mas é claro que novos questionamentos podem surgir a partir do que o cliente trouxer. Depois, temos a avaliação psicológica. É na avaliação psicológica que vocês aplicam o teste? Sim, mas não são só testes. A gente usa várias outras ferramentas para fazer a avaliação. Vocês podem escolher qualquer instrumento para usar durante a avaliação? Mais ou menos. Dentro do site do Conselho Federal de Psicologia, existe a lista do SATEPS. Nessa lista, nós temos os itens que o psicólogo pode usar, que são os testes favoráveis ou instrumentos não privativos, e os itens que não podemos usar, como os testes desfavoráveis ou os não avaliados ainda. E quais testes vocês costumam usar? Depende de qual critério vamos avaliar. Se formos avaliar a atenção, nós temos, por exemplo, o DR2 e o BPA. No caso de pacientes não verbais, nós utilizamos o R1, por exemplo. Para avaliar personalidade, podemos usar o BFP, o QATI ou ainda o IFP2. Mas é claro, são só alguns exemplos. Também existem testes para avaliação de interesses profissionais, testes para escolhas profissionais ou ainda de habilidades específicas. Bem legal. Depois dessa etapa de avaliação, vem um laudo. E o que seria esse laudo? Ele é o resultado do processo investigativo que expõe situações ou condições psicológicas e suas consignações históricas, sociais, políticas e culturais. Isso, e depois do laudo nós temos a devolutiva, que é a parte onde nós conversamos com o cliente sobre todo o processo de orientação. É também nessa parte que o psicólogo deve planejar bem a fase de encerramento para transmitir os resultados da avaliação e, se necessário, encaminhar o cliente para outro profissional. Quanto tempo esse processo costuma demorar? Então, isso varia muito de caso a caso, mas pelo menos uns 5 ou 6 encontros, para que consigamos fazer todo o processo, desde o primeiro contato com o cliente até a devolutiva. E eu ainda gostaria de frisar que a minha experiência da Gabi é com avaliações individuais. Existe também a possibilidade de realizar uma orientação profissional em grupos. Nesses casos, o profissional usa muito menos testes e se foca muito mais em dinâmicas de grupos para atingir os mesmos objetivos. Muito obrigado, Morgana e Gabriele.
Eu gostei bastante do papo que a gente teve aqui e tenho certeza que os ouvintes também gostaram bastante. Porém, infelizmente, nosso episódio de hoje de Psicocast chega ao fim, mas a semana do mercado de trabalho ainda não acabou e amanhã traremos psicólogos que trabalham em gestão de pessoas. E para acompanhar nosso canal, ative o sininho, se inscreva e dê o like.